sejam bem-vindos nesta manhã, a família Bandeirante reunida aqui na Casa Verde. Esse culto da paixão de Cristo, esse memorial tão significativo nas nossas vidas. Que possamos cultuar para a honra e glória do nosso Deus nesta manhã. Então, um bom dia e que esta comunhão possa ser muito gostosa para a nossa vida e para o nosso crescimento. Então, todos sejam bem-vindos nessa manhã. Vamos fazer a leitura. Peço para a igreja se colocar em pé. Bendito seja Deus, agora e sempre. Salva, Senhor, os teus servos e servas. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação. E da glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados. Amém.
Vamos orar, irmãos, na liturgia que aí está. Acompanhe com toda a reverência. Faça o seu coração. Compassivo Deus, nós te suplicamos. Olhes com misericórdia para esta família que é tua e pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se, traído às mãos de pessoas cruéis e sofrer morte de cruz, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Agora, irmãos e irmãs, contritos recordemos a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da qual nos trouxe a salvação eterna. Ouçamos e meditamos na palavra de Deus e oremos ao Senhor. Podeis assentar. Leitura dos Evangelhos. Evangelho de João, capítulo 18, de 1 a 5, e Mateus 26, do 48 a 50. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Aí entrou com eles Judas, o traidor, também conhecia esse lugar, aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. O traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-o. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Isto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. A ti, ó Cristo, adoramos e a ti bendizemos. Ó Santo Salvador, ajuda-nos quando vacilar nossa lealdade a ti, ou formos indulgentes com o pecado, e assim te estivermos traindo. Pela misericórdia de tua sagrada paixão, auxilia-nos a evitar todas as traições e, com o amparo de tua graça, torna-nos fortes contra todas as tentações. Amém. Misericordioso Deus, imploramos a tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, para que andemos em teus caminhos e acompanhemos teu amado Filho Jesus Cristo no caminho que conduz à vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Amém.
Leitura do Evangelho de Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo Jesus, levaram-o e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, eu não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A Ti, ó Cristo, adoramos e a Ti bendizemos. Porque pela tua cruz e paixão, redimiste o mundo. Jesus, Salvador da humanidade, concede que jamais te neguemos por pensamentos, palavras ou ações, mas que seja verdadeira a nossa dedicação a Ti, feita no batismo e na profissão de fé, conservando-nos constantemente na Tua companhia. Amém. Ó Deus compassivo, força das pessoas que em Ti confiam, aceita misericordiosamente as nossas orações, pois em nossa fraqueza nada de bom podemos fazer sem Ti. Socorre-nos com a Tua graça, de modo que, guardando a Tua palavra, te agradeçamos tanto nas intenções como nas obras, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Tem misericórdia de nós. Transforma
gratidão, os teus pensamentos preciso ler. Teu espírito de perdão, teus desejos em mim quero receber. Minhas formas, Senhor, no vaso de paz, tua graça me basta e me satisfaz. Dá-me forças e mais coragem que o Espírito traz. Vaso novo, eu quero ser vaso novo, com teu poder, teu caráter e tua mente preciso receber. Vaso novo, eu quero ser vaso novo, com mais poder, me usa para ti. Vaso novo quero ser. Eu ouço a tua voz comigo falar, me convidando a aceitar teu chamado. Meu filho, confia no que eu posso fazer. O que eu vou fazer em ti? Vaso novo, eu quero ser vaso novo, com mais poder, me usa para ti. Sua graça não tem fim, renova minha vida. Vaso novo quero ser. Renova minha vida. Vaso novo quero ser. Leitura do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, do 1º ao 6º e do 11º ao 15º versículo. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E, depois de mandar açoitar Jesus,
entregou para ser crucificado. A Ti, ó Cristo, adoramos e a Ti bendizemos. Porque a tua cruz e paixão redimiste o mundo. Ó misericordioso Salvador, condenado sob o poder de Pôncio Pilatos por conveniência e coação, dá-nos força para permanecermos na Tua verdade, abandonando todas as falsidades deste mundo e fazendo-nos fiéis servos e servas até o fim de nossas vidas. Amém. Purifica nossos corações e aceita nosso arrependimento, Senhor, por todo o mal que temos cometido, por nossa insensibilidade e indiferença, por todos os nossos falsos juízos, pela falta de caridade e pelo preconceito. Ó Senhor, lava-nos completamente de nossas maldades e purifica-nos de nossos pecados. Realiza em nós a obra da tua salvação, a fim de manifestarmos tua glória ao mundo, pela cruz e paixão de teu Filho, nosso Senhor. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tem misericórdia de nós. Neste mundo de horror eu me encontrava, sem ter paz e alegria em meu ser, mas as mãos com as marcas dos cravos se estendeu e a vida nasceu. Foi na cruz que se fez diferença. De uma vida
Leitura do Evangelho de Marcos 15, de 16 a 21. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificar. E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. A Ti, ó Cristo, adoramos e a Ti bendizemos. Porque a tua cruz e paixão redimiste o mundo. Perseguido e humilhado Salvador, permite que em nossas horas de desespero, angústia e ásperos trabalhos, quando o desalento se apoderar de nós, possamos pela fé alcançar a vitória.
e como Simão Sirineu, te auxiliemos a levar a cruz e concede-nos a graça de suportarmos com paciência os sofrimentos do presente, confiantes na glória que se revelará no porvir. Amém. Ensina-nos, ó Senhor, a te servir como és merecedor, dar e não ansiar algo em troca, lutar sem preocupar-nos com as feridas, dedicar-nos arduamente àquilo que cremos e não procurar por descanso, trabalhar por ti sem esperar recompensa, e que saibamos perceber o que queres que façamos. Cristo, que pela sua morte destruiu a morte, nos eleve para a vida que é eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Leitura do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 23. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo.
A ti, ó Cristo, adoramos e a ti bendizemos. Porque pela tua cruz e paixão redimiste o mundo. Ó angustiado Salvador, que por nossos pecados fosses erguido no madeiro, dá-nos o teu perdão e concede que nós, seguindo o caminho da cruz, achemos a beleza da vida e da paz. Amém. Ó Senhor e Mestre Jesus Cristo, palavra do eterno Deus, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste os pecados da nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova na tua igreja os dons da cura e envia-nos novamente para pregar o Evangelho do teu reino, para curar as pessoas que são doentes e aliviar os sofrimentos de teus filhos e filhas, para o louvor e a glória de teu santo nome. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tem misericórdia de nós. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido
ainda em pé. Leitura do Evangelho de João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre uma esponja, e fixando-a no cálice de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A Ti, ó Cristo, adoramos e a Ti bendizemos. Pela tua cruz e paixão, redimiste o mundo. Ó Senhor Jesus Cristo, que por Tua morte tiraste o aguilhão da morte, concede a nós que Te servimos, que de tal maneira sigamos por fé o caminho que nos ensinaste por Tua vida, paixão e morte. Que afinal adormeçamos em Ti, por Tua misericórdia, que vives com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, nosso Mestre, por nós tu foste obediente, mesmo até a morte. Ensina-nos a obedecer à vontade de Deus em todas as coisas. Cristo, nossa vida, por morrer na cruz, tu destruíste o poder do mal e da morte. Faze com que morramos contigo e ressuscitemos contigo em glória. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tem misericórdia de nós. Fugir
Leitura do Evangelho de Mateus 27, de 57 a 61. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Congregação, pode assentar. A Ti, ó Cristo, adoramos e a Ti bendizemos. Porque pela tua cruz e paixão redimiste o mundo. Concede-nos, Senhor, que assim como pelo batismo acompanhamos Teu bendito Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, em sua morte, assim pela mortificação contínua de nossas más inclinações, sepultemo-nos com Ele e pelo sepulcro e porta da morte, passemos para a nossa ditosa ressurreição, pelos merecimentos daquele que morreu e foi sepultado e ressuscitou por nós, Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor de toda a vida, que deu o poder da ressurreição de Teu Filho, mudaste toda a velha ordem do pecado e da morte, e fizeste novas todas as coisas. Dá-nos que morramos para o pecado, vivamos para Ti em Teu Filho Jesus Cristo, e reinemos na glória com Ele, a quem contigo e com o Espírito Santo rendemos a adoração, glória e louvor, agora e por todos sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tem misericórdia de nós. Senhor.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Uma alegria estar aqui nesta manhã, nesse culto tão lindo, que nos leva a refletir e atualizar o sacrifício de Jesus por nós. Agradeço ao Presbitério Bandeirante, a pessoa do seu presidente, o presbítero Walter, a toda a comissão executiva, todo o presbitério. E quero fazer uma menção aqui a esta liturgia. Liturgia esta que tem falado muito ao nosso coração. Textos que a gente lê, relê, como pastores, pastoras, a gente lê bastante, e devemos ler, devemos conhecer o texto sagrado. Mas que no momento desse, que a igreja se reúne, e a igreja lê a palavra de Deus, nessa data tão significativa, fala muito ao nosso coração. Vai nos conduzindo a essa atualização do sacrifício de Jesus por nós. E eu quero, de maneira singela, contribuir com esta liturgia, trazendo um texto lá do Antigo Testamento. Há vários textos que falam do Messias prometido, mas eu quis trazer esse texto de Isaías 53. Sabemos que todo texto ele tem o seu contexto, todo texto tem a sua geografia, todo texto tem a sua datação, todo texto tem a sua realidade. Mas quando lemos esse texto de Isaías 53 que fala do servo sofredor, eu pelo menos percebo que ele está encharcado de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que aponta para a sua morte, para o seu sacrifício, para a remissão dos nossos pecados. Por isso, você pode abrir a sua Bíblia, ou mesmo no seu celular, lá em Isaías 53, no verso 3 ao verso 8. Isaías 53, vamos ver esses versículos, do verso 3 ao verso 8. E eu peço licença aos irmãos e irmãs para ler na nova tradução na linguagem de hoje. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós, éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso
povo. Palavra do nosso Deus. Esse texto foi escrito há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, que narra toda a trajetória do servo sofredor, do sofrimento e da morte do servo sofredor. Mas será que as pessoas hoje sabem o verdadeiro significado da morte de Cristo Jesus? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Quem foi o responsável por esta morte? E é baseado em tudo aquilo que os evangelhos nos mostrou até agora. E nestas perguntas que quero meditar nesta noite nesta manhã, com as irmãs e os irmãos. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Foram soldados romanos? Certamente que sim, porque embora estavam cumprindo uma ordem, fizeram isso consciente. Embora alguns na nossa sociedade querem defender aquele excludente de ilicitude, ou seja, o direito de matar sem que a lei permita, eles foram sim responsáveis. Foram eles que açoitaram a Jesus, que o despiram, que colocaram uma capa, uma coroa de espinhos, que zombaram dele. Foram eles que levaram Jesus até o Gólgota, o lugar da caveira. Foram eles que cravaram os pregos nas mãos de Jesus. Foram eles que o crucificaram. Portanto, são responsáveis sim. Pilatos, Jesus foi levado até Pilatos. Este o interrogou e por 2 vezes disse que não via em Jesus nenhum mal para condená-lo. Embora sabendo disso, se omitiu, lavando as suas mãos, preferindo libertar um ladrão, um assassino chamado Barrabás. Pilatos com certeza também foi responsável pela morte de Jesus. O credo dos apóstolos menciona isso. Jesus foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Portanto, a omissão dos governantes também foi responsável pela morte de Jesus. As autoridades judaicas, os líderes religiosos, movidos pela inveja e cegueira espiritual, entregaram Jesus a Pilatos. Eles que diziam os doutores da lei, que conheciam as Escrituras, não conseguiram ver em Jesus o Messias prometido por Deus, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Portanto, também foram responsáveis pela morte de Jesus. O povo, eles incitados pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, pediram a crucificação de Jesus. O povo que uma semana atrás, e nós também como igreja, aí relembramos isso, domingo de Ramos, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com louvores e palmas e exclamações: bendito o que vem em nome do Senhor. No julgamento de Jesus, esse mesmo povo disse: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Foram eles que optaram por Barrabás em vez de Jesus, o justo, e pediram: crucifica-o, crucifica-o. O povo também foi responsável pela morte de Jesus. Judas, traidor. Todo ano Judas é malhado, e cada vez mais com uma caricatura nova. Judas é culpado por trair a Jesus por algumas moedas. Muitos dizem que Judas traiu a Jesus porque assim estava determinado, já que a Bíblia diz que era para cumprir as Escrituras.
Escrituras, portanto ele era então inocente. Mas o fato de a traição ter sido predita nas Escrituras não significa que Judas não fosse uma pessoa livre e responsável pelos seus atos. Judas deixou que o diabo tomasse conta do seu coração e por isso tramou deliberadamente as suas ações, entregando Jesus com um gesto que poderia ser de ternura, mas que era de traição, e foi um beijo. Portanto, também foi responsável. Os nossos pecados. Com certeza Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. O meu e o seu lugar. Para não termos dúvidas disso, vamos ler o versículo 5 de Isaías 53, que diz: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Nós éramos culpados e Jesus se fez culpado por nós. Paulo vai dizer lá em Gálatas que ele se fez maldito por nós, porque havia então esse dito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. A morte de cruz era uma morte vergonhosa, humilhante. Por isso Deus o abandonou naquele momento, e por isso ele exclamou em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O texto de Isaías 53 deixa claro que os nossos pecados é que levamos Jesus para a cruz do Calvário. Portanto, nós somos também responsáveis pela morte de Jesus. Por isso estamos aqui refletindo e atualizando o sacrifício de Jesus por nós. Nós também estávamos lá quando Jesus foi crucificado. Antes de começarmos a ver a cruz de Cristo como algo feito para nós, que nos leva à fé e à adoração, temos que vê-la como algo feita por nós, que nos leva ao arrependimento. Os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo, lá no Calvário. É assim que os evangelhos narram a morte de Jesus. De Judas aos sacerdotes, dos sacerdotes a Pilatos, de Pilatos aos soldados, deixando evidente também que cada um de nós temos participação na morte de Jesus. Contudo, irmãos e irmãs, esse não é o relato final dos evangelhos sobre a morte de Jesus. Há algo muito importante que precisa ser ressaltado neste momento. Embora Jesus tivesse sido levado à morte pelos pecados humanos, ele não morreu como um mártir. Pelo contrário, Jesus foi à cruz do Calvário espontaneamente. Desde o começo do seu ministério, ele se consagrou a esta missão. Na tentação do deserto, ele se recusou a se desviar do caminho da cruz. Em muitas vezes predisse o seu sofrimento e a sua própria morte. Na instituição da ceia do Senhor, ele deixa bem clara a sua intenção de se entregar e não de ser entregue. Paulo disse: o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lá em Gálatas 2:20, o próprio Jesus, lá em João 10:18, disse assim: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e também de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Portanto, em última instância,
quem entregou Jesus para morrer. Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por covardia, não foram os judeus por inveja, mas o próprio Deus, o Pai, por amor a cada um de nós. É essencial que olhemos para a cruz de duas maneiras. No nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes, os quais o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, os quais o crucificaram, não esquecendo que nós também somos responsáveis por causa do nosso pecado. Mas tem também no nível divino, Deus o entregou e o próprio Jesus entregou a si mesmo para morrer por nós, por amor a nós. À medida que olhamos para a cruz, podemos então dizer: eu matei, os meus pecados o levou à cruz, mas também podemos dizer: ele se entregou por mim, o seu amor por mim o levou à cruz do Calvário, a morrer na cruz. A cruz de Cristo expõe a maldade humana, mas ao mesmo tempo revela o propósito de Deus de vencer toda maldade humana. Novamente vem a pergunta: por que Jesus morreu? E podemos então dizer: ele não morreu, mas foi morto. Mas devo equilibrar essa afirmação com o seu oposto. Ele não foi morto, ele morreu, entregando-se voluntariamente para fazer a vontade do Pai, demonstrando todo o seu amor por nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, tempos de muita maldade, onde parece que aquilo que a filósofa judia Hannah Arendt defendia como a banalidade do mal tem sido marcante nos nossos dias. Mata-se crianças, mata-se por nada, mata-se sem nenhum tipo de explicação, porque justificativa não há. Vivemos numa realidade que precisa muito experimentar esse amor desse Cristo que voluntariamente se entregou por nós. Que Deus nos abençoe para que possamos ver a morte de Jesus como algo mais do que um assassinato, embora o foi, mas como uma oferta de amor, de entrega total e voluntária, para nos resgatar da morte eterna. O convite de Jesus está feito, Ele te ama, Ele morreu por amor a você, portanto Ele tem também direito à sua vida. Ele tem direito à nossa vida, porque Ele nos criou e Ele morreu por nós, nos resgatando da morte eterna e para nos dar vida, vida em abundância, vida eterna, vida completa. Nos apropriemos disso e que possamos viver e pregar este Evangelho, desse Cristo que nos amou de tal maneira que se entregou por nós, voluntariamente, por amor a cada um de nós. Deus nos abençoe e nos dê sempre essa clareza, para que possamos viver de acordo com a sua palavra. Amém.
Ainda em pé, dando continuidade à liturgia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, e agora, e será sempre, por todos os séculos. Amém. Da crueldade, defende-nos, ó Senhor. Olha benignamente para as nossas aflições. Considera, misericordioso, os pesares de nossos corações. Perdoa compassivo os pecados de teu povo. Ouve nossas orações com fervor e misericórdia. Escuta-nos, ó Cristo, escuta-nos por tua celeste piedade, ó Cristo Senhor. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Assim como em ti confiamos. Amém. A igreja pode assentar. O Senhor Jesus convida os que estão cansados e sobrecarregados a se aliviarem de seus pesados fardos. Somos convidados, irmãos e irmãs, a lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades. Na cruz, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. No madeiro, Ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. Tudo o que sofremos é conhecido pelo Senhor. Não carregamos as nossas cruzes sozinhos. Neste momento, busquemos alívio e fortalecimento espiritual, abraçando a cruz de Cristo e lançando sobre ela tudo aquilo que nos faz sofrer. É o convite para cada um, cada irmão, cada irmã nesta hora. Junto com o boletim, com o folheto litúrgico, vocês receberam uma cruz. Tem de várias cores. Nessa cruz, o que você lança? O que você lança nesta Páscoa? Existe um pecado que te atormenta? Um sofrimento? Uma dor? Uma luta? Uma crise? Uma enfermidade? É algo da sua vida ou da sua família? Alguma coisa na sociedade, no mundo, que te tira a paz? Aí nos bancos tem lápis ou caneta. Quem não tiver, pega emprestado com quem tem. Eu convido você, irmão, irmã, a escrever aí o pecado, a luta, a enfermidade, o sofrimento, a dor sua, da sua família ou da sociedade, do mundo. Vamos lançar tudo sobre a cruz de Cristo. Enquanto o quarteto Moriá irá cantar em fervente oração, nós já teremos escrito os nossos motivos aqui nessa cruz. E eu convido os irmãos para que venham à frente e nós vamos lançar sobre a cruz de Cristo, vamos lançar a nossa dor, aquilo que tira a nossa paz, nós vamos lançar sobre a cruz de Cristo.
Vamos ficar em pé. Agora, na unidade do Espírito Santo, oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Habita conosco, Senhor, agora que se aproxima o silêncio e a escuridão da morte. Habita conosco na noite deste dia, na noite desta vida, na noite do mundo. Habita conosco na tua graça e misericórdia, na tua santa palavra e no sacramento, na tua paz e na tua bênção. Habita conosco neste tempo de angústia e de medo, neste tempo de dúvidas e tentações, neste tempo de morte amarga, quando Cristo e os nossos irmãos e irmãs passarem para além de nós. Habita conosco e com todas as pessoas crentes, ó Senhor, neste tempo e na eternidade. Amém. Onipotente Deus, nem a morte, nem a vida podem nos separar do teu amor. Nós te louvamos na companhia dos anjos do céu. Nós te louvamos juntamente com toda a igreja espalhada pelo mundo. Nós te louvamos neste tempo de angústia e de espera, e te suplicamos, olhes com misericórdia para esta família que é tua, e pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se, traído às mãos de pessoas cruéis e sofrer morte de cruz, o qual agora vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém.
Nosso coração está alegre, feliz, nesta manhã tão linda, neste culto que participamos. Queremos agradecer a todas as igrejas que aqui se fizeram representadas neste culto desta manhã. Agradecemos ao Senhor e ao Glória da terceira igreja de Guarulhos por esse esforço de estar nesta manhã aqui junto com a gente, participando da nossa liturgia. A Rosa e o Marcos, também, o Quarteto Cunhá, que aceitou o nosso convite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, e que a nossa vida realmente seja uma vida de louvor a esse Deus que nos ama de maneira tão maravilhosa. Somente o amor dele nos traz paz e alegria num mundo tão doente que nós estamos vivendo, De maneira especial, agradecer ao reverendo Marcos por ter aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes mesmo. O reverendo Marcos é conhecido nosso, da igreja um todo, da IPI do Brasil, com várias atividades, e hoje ele, além do seu ministério pastoral, é diretor da nossa faculdade, da FATIC. Ele que está à frente da nossa faculdade lá. Que Deus continue abençoando também o seu ministério, lá na igreja da Vila Carrão, Então, leve o nosso abraço para o conselho e para toda a igreja. E é assim, nós agradecemos a todos por este culto tão maravilhoso que pudemos desfrutar na presença do nosso Deus. E que tudo isso possa ficar marcado na nossa caminhada de fé. Que tudo isso que nós ouvimos nessa manhã possa fazer parte da nossa vida. E alguns avisos que se fazem necessários. Teremos ainda nesse mês de abril o trabalho da nossa mocidade do presbitério. Vai ser realizado no dia 22 agora de abril, um encontro, Já tivemos um encontro agora no dia 11, no dia... Tivemos agora no dia 20 de março, Um culto da nossa juventude, foi assim um momento muito bom, muito gostoso, e queremos incentivar, os nossos adolescentes. Irmãos, e as atividades, quando a gente fala atividades da nossa juventude, é eles que estão à frente do trabalho, mas é para toda a igreja e para todas as idades. Então, vamos dar esse apoio, essa força nesses encontros, Porque a juventude faz parte da secretaria da família e a gente trabalha de forma conjunta. Então, a nossa juventude, ela prepara todo o culto, mas é para todas as igrejas do presbitério. Então, os pastores, autoridades aqui, os presbíteros das igrejas locais, avisa dessa forma, para toda a igreja. O convite é estendido, não só para a juventude e os adolescentes, mas para toda a igreja, E é muito gostoso, Tivemos uma cantina maravilhosa lá, então a gente tem aquela comunhão gostosa, e vai ser feito dessa mesma forma também lá no Moinho do Chaves. E a gente vai fazendo assim, cada encontro da juventude vai ser numa igreja, que cada mês eles vão marcando, Dia 15 nós temos um encontro lá na primeira igreja também, para os presbíteros que são secretários, pastores, para acompanhar, nós estamos fazendo um encontro para elaboração de atas, Então é uma questão administrativa que a gente tem tido algumas dificuldades, e foi convocado este encontro para os secretários. Mas se você não é secretário, mas você quer aprender, essa questão administrativa da vida da igreja, você pode ir também, bom? Vai ir aprendendo, Vai que amanhã Deus chama você para ser um secretário lá da sua igreja, do seu conselho, Então, a gente
gente vai aprender lá a elaboração de atas. Bom, em breve estaremos passando outros avisos para cada conselho, para cada pastor, o nosso encontro do mês da família. Vamos fazer um encontro grande, estamos vendo um local muito adequado para todos nós, um trabalho para todas as igrejas do presbitério. Então eu desejo a todos uma feliz Páscoa, domingo possamos, nas nossas igrejas locais, um culto maravilhoso, cantar louvores ao nosso Deus pela Páscoa de Jesus, pela ressurreição de Jesus, porque sem a ressurreição não teria sentido algum a vida cristã. Então que Deus abençoe